E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre a Marvel aqui no canal. E agora falar sobre um filme que tá muito em dúvida aí, mas eu acho que tem grande chance de acontecer, que é o Doutor Estranho 3. Sim, o Doutor Estranho, depois de alguns anos desde o segundo filme, um filme que teve muita polêmica, mas deu muito dinheiro, fez quase $1 bilhão, né, que é o filme lá do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Existem várias especulações, a Marvel vai fazer um Doutor Estranho 3, né, a gente tem muitas especulações que esse filme pode acontecer, principalmente como preparação para Guerras Secretas. Existia antes o rumor de que ele sairia antes do filme dos Vingadores e meio que serviria como preparação para o Vingadores 5, né, que agora vai ser o Vingadores Doomsday. Mas pelo que dá o cronograma agora, eu acho que é muito difícil acontecer o nosso sair antes do Vingadores 5, né? Mas existem agora bons rumores e eu acho que faz muito sentido a Marvel lançar esse filme e ser o filme anterior a Vingadores Guerras Secretas, a Vingadores 6, meio que fazer a preparação para Guerras Secretas, para essa grande finalização da saga do multiverso. Existem muitos rumores de que a Marvel tem muito interesse em fazer esse filme, trazer o Doutor Estranho de volta, talvez trazer o Sam Raimi, né, o diretor lá do segundo filme, o diretor da trilogia do Homem-Aranha, o Dr. Maguire também, para voltar a dirigir esse terceiro filme. Eu acho que um dos pontos mais interessantes que eu gosto do Doutor Estranho é a questão da direção do Doutor Estranho 2, que é a questão da direção do Sam Raimi, que eu acho que ela é muito boa. O roteiro é ruim, o roteiro é bem ruim, eu já falei isso muitas vezes. A direção é boa, mas a história é ruim. Dentro da história ali, principalmente em relação à Wanda, eles se perdem em muitos momentos, principalmente em relação à WandaVision, mas é uma boa direção. Eu gosto bastante do Doutor Estranho Multiverso da Loucura, acho um filme muito criativo, acho um filme visualmente incrível, ele tem muitas ideias criativas muito interessantes, eu gosto bastante, e existem vários rumores de que a Marvel tem muito interesse em fazer um Doutor Estranho 3 e voltar a trabalhar com o personagem do Doutor Estranho, que é, basicamente, eu acho que todo mundo leva a crer que ele vai ser uma das bases fundamentais ali de Vingadores Guerras Secretas, do Doomsday também, que ele vai ser uma das principais centros ali dessa finalização da saga, e fazer um Doutor Estranho 3 já construindo para Guerras Secretas, eu acho que é muito interessante para Marvel. E agora o Insider traz novas informações do que ele ouviu falando sobre a história e que caminho que a Marvel poderia seguir, né? Existe já, pelo que o Insider fala, já teve algumas modificações em relação a isso, mas vai acontecer o filme e ele vai ser bem importante para Guerras Secretas, e agora esse Insider traz essas novas informações de como é que é essa história, como é que essa história pode seguir. Então vamos dar uma lida aqui e entender um pouco como é que pode funcionar esse Doutor Estranho 3, como é que ele pode fazer a saga do multiverso ser finalizada, sabe? Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá comentar um pouco sobre esses rumores sobre a estreia do Doutor Estranho 3. Desde o lançamento do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né, o segundo filme do Doutor Estranho, que saiu lá em 2022, teve muitas polêmicas em relação à história, o pessoal não gostou muito do caminho que eles seguiram para a história, mas existem muitos rumores já de que a Marvel tem muito interesse em fazer o Doutor Estranho 3 e continuar essa história da saga do multiverso, e através do Doutor Estranho ser uma das bases da saga do multiverso. E a Marvel queria fazer esse filme, trazer o Sam Raimi de volta para a direção. Existem muitos rumores de que esse é o caminho que a Marvel quer seguir com esse novo filme do Doutor Estranho. E agora esse Insider ele traz novas informações de como é que a história desse Doutor Estranho pode ser, como é que era essa história. Ele traz algumas informações também de como é que era essa história antes do Kang ser demitido, né, com o Jonathan Majors ser demitido, e agora como é que ela pode se modificar para essa nova história agora com o Doutor Destino e agora com sendo a ligação entre o Doomsday e o Guerras Secretas. Então vamos dar uma olhada aqui para ver como é que pode ser esse filme. Então galera, eu peguei as informações aqui no perfil do Insider Slides Cooper, que é um insider que eu pego bastante informações aqui no canal, traz bastante informações diariamente sobre a Marvel, informações que eu sempre falo, não confie em insiders. Na maioria das vezes insiders estão pegando notícias requentadas de sites e retrabalhando elas e trazendo elas ali como se fosse uma coisa nova. Mas esse Insider tem uma certa confiança, ele traz bastante informações e principalmente ele traz coisas que fazem sentido com a Marvel. O que a gente mais vê em Insider hoje em dia, eles trazem 80 mil informações diferentes e elas não se encaixarem no que a Marvel costuma fazer. Esse Insider ele traz informações que se encaixam com a Marvel, sabe? Ele traz aqui sobre informações sobre o Doutor Estranho 3. Ele fala que o título do rumor é Doutor Estranho nas Incursões da Insanidade. Seria o título do filme, né? Incursões da Insanidade. Um nome meio maluco, né? Não sei se viria traduzido pra cá como Incursões da Insanidade. Eu acho que é um nome meio agressivo demais pra Marvel aqui no Brasil, mas vamos ver como é que eles podem fazer aqui, né? Eles falam que o possível lançamento no início de 2026, isso aqui já dá pra descartar totalmente, esse filme não sai no início de 2026. Para esse filme sair no começo de 2026, ele já teria que ter começado as gravações, sabe? Já teria que ter começado as gravações, ou no máximo no começo de 2025. Mas pelo que parece a Marvel ainda não organizou de começar as gravações de um próximo filme do Doutor Estranho. Então eu acho que isso é bem difícil de acontecer e não vai sair no início de 2026. Eu acho que é mais provável dele ou ele sair no final de 2026 ou no começo de 2027. Aí eu acho que faz sentido e aí eu acho que entra dentro de um cronograma correto de toda a produção de um filme para o lançamento dele, sabe? Ele também fala aqui que o Sam Raimi vai retornar na direção, muito bom. Eu acho que o meu maior destaque para o Doutor Estranho 2 é a direção do Sam Raimi, mesmo com todos os problemas de narrativa e de história. Eu acho que a direção do Sam Raimi, ela
ajuda muito desses pontos e até em certo ponto salva um pouquinho do filme, da história horrorosa que esse filme tem. Ele fala também que adaptará elementos do Times Runs Out, que é HQ, que é prequel do Guerras Secretas, é HQ que prepara toda a construção, né, Tempo Esgotado, que é o nome aqui no Brasil, para construir, é uma HQ do Doutor Estranho que prepara para a construção da Guerras Secretas, porque vai ser feito em Guerras Secretas. É a HQ anterior, então, que fala que a história vai adaptar elementos do Tempo Esgotado. Aí, na minha visão, faz muito sentido, sabe? Faz muito sentido. E vai ser porque vai ser o filme que pode ser que saia antes de Guerras Secretas. Então você lança um filme de construção do que vai acontecer em Guerras Secretas, antes de Guerras Secretas, para Guerras Secretas, se você já ter tudo pronto para o que vai acontecer dentro da história, sabe? Então faz muito sentido também. E, pô, gostaria demais. A história do Tempo Esgotado dela é muito boa, sabe? Muito boa mesmo. É que fala que o rascunho anterior começou com as incursões causadas pelo Conselho dos Kangs, que a gente vê lá na cena pós-créditos do Homem-Formiga. Isso já mudou, obviamente, mas aí a história original ela tinha como essa base o Conselho dos Kangs, enfrentando as barreiras dimensionais que permitiam que horrores cósmicos como o Dormammu ameaçassem a realidade. Então isso é interessante, que quem causaria as incursões, começaria a causar as incursões, seria o Conselho dos Kangs. Isso é muito interessante, claro, isso agora foi totalmente modificado, a Marvel não vai por esse caminho, mas é interessante a Marvel se ela for seguir por esse caminho, sabe? Talvez mostre um pouquinho qual é o direcionamento, em vez de ser o Conselho dos Kangs, talvez seja um Doutor Destino específico, um Doctor Doom específico que queira fazer isso, sabe? Aí acho que faz sentido, mas pode ser o caminho que eles ainda sigam por esse caminho, só que um pouquinho diferente. E falam que também é revelado que o multiverso está morrendo e que a causa são as incursões deixadas pelo Conselho dos Kangs e mais recentemente pelo Doutor Estranho, que a gente vê lá no Doutor Estranho, no final do Doutor Estranho 2, que o Doutor Estranho está começando a causar incursões, a gente vê, inclusive vê lá no Arif que o Doutor Estranho Superior, ele começou a causar muitas incursões e tal, e no multiverso, e pelo que falam, o Doutor Estranho, ele é um grande ameaça para o multiverso, que no final ele acaba sempre causando alguma cagada gigantesca, que acaba causando muitos problemas para todo o multiverso, sabe? Então, eles seguirem por esse caminho de que o Doutor Estranho talvez seja o grande problema desse multiverso, eu acho algo que é muito interessante, que pode muito bem ser seguido, sabe? O Doutor Estranho, que é a grande ameaça de todo o multiverso, e ele que está causando todos os grandes problemas do multiverso. Isso eu acho muito interessante, sabe? Muito interessante mesmo. Ele fala aqui, o Doutor Estranho e a Clea, que a gente vê lá no final, na cena pós-créditos do Multiverso da Loucura, são forçados a lutar contra o Dormammu em dimensões diferentes. Interessante, eles lutando juntos. Pode ser uma cena criativa e uma cena, assim, deles passeando por multiversos e lutando contra o Dormammu. Muito legal. Acho que dá pra fazer coisas muito legais por esse tipo de cena, sabe? Acho que pode ficar muito interessante. Doutor Estranho, ao longo do filme, ainda está lutando contra a influência maligna do Dormammu e a preferência de que ele é capaz de ser a maior ameaça do multiverso. Como eu tinha dito anteriormente, dele ser a maior ameaça do multiverso, e ali ele e a Clea lutando contra o Dormammu durante boa parte do filme, sabe? Isso eu também acho muito interessante, sabe? Muito interessante mesmo. Falam que o Doutor Estranho e a Clea, no final, acabam derrotando o Dormammu, acho que, né, bem normal. A Clea é membro de uma organização multilateral conhecida como The Black Priest. Eles recrutam o Doutor Estranho para ajudá-los a impedir incursões no multiverso, incluindo a incursão entre a Terra 66 e a Terra 818. Eu acho que a Terra 66 é a Terra do MCU e a Terra 818 é aquela Terra que a gente vê lá no Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que é a Terra que tem os Illuminati, que tem lá o Reed Richards lá do Krasinski e tal, que aparece o Patrick Stewart como o Professor Xavier. Meio que tá acontecendo, pelo que existiam nos rumores, era de que as grandes incursões que a gente veria na Marvel seria entre a Terra 66 e a Terra 818, sabe? Seria esses dois multiversos, que começou lá em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que começou inclusive pelo Doutor Estranho, a gente já viu um pouquinho como é que ele é maligno pro multiverso. A incursão aconteceria e essas guerras secretas aconteceriam entre esses dois universos. Isso eu acho muito interessante. E eu acho que pode ser um caminho interessante, que é um rumor que a gente já tinha um bom tempo. E eu acho que é interessante, não cria aquela bagunça de 80 universos ao mesmo tempo. Você cria só dois, é um pouco contido, mas conhecendo a Marvel, é o caminho que eles poderiam seguir, sabe? Conhecendo a Marvel seria o caminho, deixar algo mais simples, sabe? Também é falado aqui que é revelado que a Clea e os sacerdotes negros são maus e só querem controlar o multiverso e querem que o Doutor Estranho os ajude a destruir o Conselho dos Kangs para que possam governar o multiverso juntos. É aquela história, né? Ah, eles querem a sua ajuda. No final, eles são todos malignos. É o mais clichê do clichê do clichê, né? Cá entre nós. Não vai ser isso que vai ser a trama do Guerras Secretas. Vai ser mais do Doutor Estranho. É o clichê do clichê, mas, se bem feito, funciona, sabe? Funciona. E mostrar que a Clea também talvez seja maligna, isso é interessante, sabe? Aqui fala também, ó, aqui já tem toda a modificação, que a Clea no final muda de ideia e decide ajudar o Doutor Estranho a parar a incursão entre a Terra 818 e a Terra 66. Ambos derrotam os Black Priests, né? Derrotam esses sacerdotes negros, né? Também que o filme teria terminado com o Doutor Estranho e a Clea indo para a Terra 66 para avisar os Vingadores sobre o Conselho dos Kangs que estão indo para a Terra 66. Interessante.
existia esse rumor há um tempo atrás lá da história, que era a história do antigo, né, do falecido Dinastia Kang, que o Conselho dos Kangs iria vir para a Terra porque eles iriam querer, a Terra era o principal base do todo o multiverso, e eles iriam querer destruir a Terra, sabe? Porque ela é a Terra principal da Marvel, meio meia, porque eles teriam que derrotar ela para poder abrir todo o caminho deles para destruir o resto do multiverso, sabe? Isso é interessante, e acabaria com o filme com o Doutor Estranho e a Clea vindo para a Terra para avisar para o mundo, ó, seguinte, esses caras estão vindo, sabe? Claro, isso foi modificado, os Kangs não vão fazer mais parte disso, e eles vão por outro caminho agora e tal, vai ser o Doutor Destino agora, mas era a história que eles iam seguir, mas eu acho que eles vão pegar boa parte dessa história aqui e trazer pro filme novo agora deles, sabe? Doutor Estranho com incursões na insanidade foi pensado para levar direto para Vingadores a Dinastia Kang, ok, é o que eu tinha falado anteriormente. Ele finaliza falando aqui que a Marvel agora quer que o filme leve direto para Vingadores Guerra Secreta, então ele pode ser que ele saia, como eu tinha dito, antes do Guerra Secretas para construir tudo para Guerra Secreta, sabe? E aí, em vez de ser o Kang, eles peguem o Doutor Destino para ser esse grande vilão e não ser tipo um conselho com muitos Kangs, mas um Doutor Destino que é o mais poderoso do multiverso e que sabe, tem os planos certinho para acabar com todo esse multiverso e construir o próprio universo dele, sabe? Então, muito interessante. Eu acho que faz bastante sentido com o que a Marvel já fez e seria uma história bem legal, sabe? Uma história de maluquice multiversal e tal, mas seria bem interessante. Vamos ver se esse é o caminho que eles seguem mesmo, porque eu acho que poderia ficar muito interessante, sabe? Então, galera, o que vocês acharam dessas novas informações? Olha, como eu tinha dito anteriormente, essa história aqui é uma história que seria a base, seria o Kang, seria contar a história do Kang e o perigo do Kang pro resto do multiverso. Obviamente, isso já foi modificado, agora se tiver um Doutor Estranho 3 seguindo um pouco a base dessa história, eles vão pro caminho do Doutor Destino, ou um caminho um pouquinho diferente, mas que construa pro Doutor Destino ser a base do multiverso, sabe? Eu já falei, esse filme não sai no começo de 2026, se ele for sair, caso ele saia mesmo, não sei se ele vai sair, não teve confirmação de nada se vai ter um Doutor Estranho 3, existem muitos rumores que pode ser que aconteça, mas não sei se vai acontecer esse filme. Ele vai adaptar a HQ do Tempo Esgotado, faz muito sentido, é uma HQ muito boa, e é uma HQ que ela constrói tudo pra Guerras Secretas, a HQ basicamente HQ prequel, então faz muito sentido eles seguirem por esse caminho, porque eu acho que é o caminho que realmente a Marvel iria seguir, e que faz sentido agora, já que você mandou o Kang embora, você não vai ter mais citação do Kang, eu já falei anteriormente aqui no canal. Eles vão ignorar totalmente a existência do Kang, Conselhos Kang, Jonathan Majors. Esquece aí, isso aí não existe mais isso na Marvel não, sabe? Acabou isso. E agora eles vão seguir pelo caminho do Doutor Destino. Eu acho que eles podem fazer uma construção de que no Quarteto Fantástico apareça o Doutor Destino, e aí vai ter o Doomsday, né? Obviamente vai ter o filme do Doomsday, né? Do Dr. Doom. Aí talvez tenha alguma coisa no Doutor Estranho, né? Pra construir isso, pra chegar, talvez Homem-Aranha também. Eu acho que no Homem-Aranha 4 pode ser que tenha, mas aí eu já acho mais difícil, porque o público não gosta muito quando começa a ter muita coisa de multiverso em filme do Homem-Aranha, sabe? O público gostou lá do último filme do Homem-Aranha, mas ninguém quer um filme multiversal do Homem-Aranha nesse momento, mas infelizmente eu acho que é o caminho que eles vão seguir. E aí o Doutor Estranho 3, você faz toda a construção para Guerras Secretas, para ir na Guerras Secretas você finalizar essa história e acabar essa história de uma vez de multiverso, para acabar com essa parada de multiverso, que eu acho que ninguém aguenta mais, e nem a própria Marvel aguenta mais essa parada de multiverso. Então faz sentido. Eu gostaria de ver esse novo filme do Doutor Estranho 3, eu gostei do filme do 2, mas com ressalvas, tem problemas, eu espero que eles contratem pelo menos um roteirista melhorzinho, que entenda um pouquinho dos personagens que eles estão fazendo ali. Mas na minha visão faz sentido, e eu acho que é um caminho que a Marvel pode seguir também, realmente, para sair esse filme do Doutor Estranho 3 lá para final de 2026, começo de 2027. Eu acho que esse é o caminho que eles vão seguir mesmo. E aí, galera, o que vocês acharam desse roteiro de Doutor Estranho 3? Faz sentido para vocês? Como é que vocês iriam ir com essa história? Vocês gostaram dessa história que eles apresentaram aqui? Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!